E aí, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai desvendar os fatos por trás de uma das figuras mais singulares da história recente do Brasil. Para quem acompanha a nossa política, a imagem que vem logo à cabeça é quase automática. Aquela caricatura famosa, estridente, com um bordão fulminante disparado na TV em parcos 15 segundos. Sabe de quem eu tô falando, né? Mas a nossa explicação de hoje vai te mostrar que a história real é incrivelmente mais profunda do que esse folclore político deixa transparecer. Beleza, vamos mergulhar isso de cabeça. É fundamental a gente tentar olhar além daquele meme que ficou preso no imaginário popular. Quando a gente puxa os dados reais, o perfil que aparece é no mínimo surpreendente. Muito longe daquele personagem impulsivo da televisão, existe uma base rigorosa, um histórico metodológico e acadêmico que beira o inacreditável e que a grande maioria das pessoas simplesmente desconhece. Entrando em origens e formação inicial, de 1938 a 1968. Para entender esse cara de verdade, a gente precisa desacelerar o ritmo e voltar lá para o começo de tudo, que foi marcado por dificuldades imensas. A vida dele é uma daquelas narrativas clássicas de sobrevivência, sabe? Antes de virar um polímata reconhecido, a juventude dele foi forjada no meio de uma privação profunda e severa. Para colocar isso em perspectiva, ele nasceu em 1938, lá em Rio Branco, no Acre. Era filho de um barbeiro e de uma dona de casa, e a realidade da família era de extrema pobreza. Aí, em 1947, a coisa tomou um rumo drástico. O pai dele faleceu e a realidade bateu à porta. Com apenas 9 anos de idade, ele teve que começar a trabalhar em Belém, no Pará. 9 anos! Tudo isso para garantir a própria sobrevivência e ajudar a sustentar a mãe. A partir dessa infância dificílima, a gente vê uma explosão absoluta de conquistas acadêmicas uma atrás da outra. Olha só essa maratona. Em 58, ele vai para o Rio de Janeiro, para a Escola de Saúde do Exército. No ano seguinte, já se forma em primeiro lugar em anestesiologia. Em 60, entra na Faculdade de Medicina. E como se estudar medicina não tomasse tempo suficiente, em 62 ele passa, adivinha, em primeiro lugar no vestibular de Matemática e Física na UERJ. Quando ele se forma médico em 65, ele já tinha no currículo mais de 5.000 anestesias feitas no Exército. E para fechar essa década maluca, em 68, ele se forma em exatas e ainda funda o curso Gradiente, dando aula de tudo, de biologia a português. Uma ética de trabalho simplesmente implacável. O que nos leva à consagração na medicina entre 1969 e 1989. E aqui a história fica fascinante. Décadas antes daquela fama política estourar, ele não era um Zé Ninguém tentando achar seu espaço. Muito pelo contrário, ele já era uma autoridade nacional estabelecida na área de cardiologia, com um peso acadêmico que exigia de fato o respeito de todo mundo ao redor. É uma subida muito metódica pela hierarquia médica. Em 69, vem a especialização em cardiologia. De 73 a 75, ele faz mestrado e já vira professor na UFRJ, dando aula de fisiologia e semiologia cardiovascular. Em 1980, ele busca mais aperfeiçoamento e pega outra titulação pelo Hospital do Câncer do Rio. Ele estava literalmente no ápice do rigor técnico. E isso ilustra brilhantemente o nível de excelência desse cara. Em 1977, ele publicou um livro chamado O Eletrocardiograma. Pessoal, isso não foi só mais um artigo, um livrinho qualquer. Virou a referência obrigatória na área. O impacto foi tão grande que a própria comunidade médica carinhosamente batizou o livro de A Bíblia do Enéas. Agora a gente entra na carreira política e no fenômeno Enéas, de 1989 a 2006. Imagina só, toda essa estabilidade acadêmica de elite estava prestes a colidir de frente, a 200 por hora, com o caos da política nacional. Essa entrada tardia dele num ambiente tão volátil acabou criando um dos maiores movimentos populares da nossa história, totalmente ancorado num discurso nacionalista muito forte. E aqui mora o choque da coisa toda. O número 15. Apenas 15 segundos de televisão no horário eleitoral. Foi fundando o Prona e se jogando na eleição para presidente em 89, com esse tempo minúsculo que ele causou um verdadeiro tilt no sistema. Esses 15 segundos se transformaram num absurdo de 360 mil votos. Isso catapultou ele do nada para uma figura nacional, mudando de vez a forma como a gente entende comunicação política. A escala do estrago que ele fez no sistema nas eleições seguintes foi impressionante. Analisando friamente os dados de 1994, ele surpreendeu completamente as elites do país. Competindo contra máquinas partidárias gigantescas, ele cravou um terceiro lugar geral. Foram mais de 4,5 milhões de votos, 7,4% do eleitorado, ficando só atrás do FHC e do Lula. É um feito e tanto.
Nas eleições presidenciais de 1998, as coisas ficaram ainda mais peculiares. Ele foi para a campanha defendendo plataformas extremamente polêmicas e controversas, como a construção de uma bomba atômica brasileira e o calote na dívida externa do país. Mas, independentemente da controvérsia, ele conseguiu manter a base eleitoral dele firme e forte, garantindo o 4º lugar com 1.400.000 votos. Então, o ponto crucial é notar esse apelo popular inacreditável que não sumia de jeito nenhum. Em 2000, ele bate quase 200.000 votos para a Prefeitura de São Paulo. E aí, em 2002, vem a consagração máxima. Ele se elege deputado federal por São Paulo com 1.570.000 votos. Isso foi, literalmente, a maior votação da história do Brasil para esse cargo na época. Esse capital todo garantiu a reeleição em 2006 e a fusão do Proná com o PL. Caminhando para o nosso capítulo final, Doença e Legado, de 2006 a 2007. Infelizmente, o auge da força dele no Congresso coincidiu com uma batalha pessoal super triste. Ele foi diagnosticado com leucemia mieloide. Mas, mesmo com a gravidade da doença consumindo os últimos anos dele, a determinação em manter a atividade parlamentar continuou até o limite absoluto das forças dele. Morte e homenagens. Em 6 de maio de 2007, o fim dessa jornada aconteceu em casa. Ele escolheu passar seus últimos dias no bairro das Laranjeiras, no Rio, e faleceu aos 68 anos de idade. Seguindo os desejos dele, o corpo foi cremado e a despedida terminou de forma bem poética, com as cinzas lançadas nas águas da Baía de Guanabara. Para vocês terem ideia de como essa marca ficou forte na memória nacional, em 2017, uma década inteira após o falecimento dele, o então deputado federal Jair Bolsonaro propôs incluir o nome dele no livro dos heróis da pátria. É um reconhecimento claro da sombra gigantesca que ele deixou na política pública brasileira. O que nos deixa com uma reflexão incômoda. Como a gente lembra das figuras complexas? Quanta realidade se perde naquelas caricaturas de 15 segundos da TV? Quando a gente contrasta aquele político gritando na tela com a figura do menino órfão que ralava aos 9 anos e virou um médico brilhante e políbata, dá um nó na cabeça, não é? A gente tem que se perguntar quantas outras mentes geniais estão escondidas atrás dos memes que a gente consome diariamente. Fica o convite para sempre olhar a história através dos fatos. Valeu por acompanhar a gente hoje e até a próxima explicação.